Uma boa notícia para 1.400.000 cearenses. O governo federal paga de forma antecipada a parcela do Bolsa Família deste mês de dezembro. Com esse movimento, a economia do Ceará recebe pelo menos 950 milhões de reais. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Uma boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família. O governo federal liberou nesta segunda-feira o pagamento do auxílio correspondente ao mês de dezembro. Em todo o Brasil, são pelo menos 21 milhões de famílias contempladas com o auxílio social. No Ceará, 1.400.000 pessoas recebem o Bolsa Família. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio chega a R$ 678,36. A parcela de dezembro do Bolsa Família está injetando 14 bilhões de reais na economia dos municípios, sendo que desse montante de recursos, pelo menos 949 milhões de reais circulam nas 184 cidades do Ceará. Além do pagamento mínimo, o programa oferece 3 adicionais: R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, o benefício variável familiar Nutris, R$ 50 para famílias com gestantes e aquelas com crianças de até 6 anos. O governo federal vem realizando o pente fino permanente para detectar irregularidades no programa e, na mais recente atualização de dados, a partir do cruzamento com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, 280 mil famílias foram excluídas do Bolsa Família por registrarem renda mais alta, enquanto 200 mil novas famílias passaram a receber o benefício. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre a agenda política com repercussão social na vida de milhões de brasileiros, porque hoje o Congresso Nacional deve avançar, a Câmara dos Deputados deve avançar com a votação do pacote fiscal do governo federal. São muitos projetos na pauta do Congresso Nacional e entre esses projetos está também mudanças nos critérios para concessão do BPC, benefício de prestação continuada. E sobre essa pauta do Congresso Nacional, quem chega agora com a informação é o repórter Carlos Silva. Com poucos dias úteis antes do recesso parlamentar de 2024, o governo federal aposta na aprovação do pacote fiscal para reduzir despesas em 2025 e 2026. Tudo agora depende do Congresso Nacional, que tem agenda cheia nesses próximos dias. Diante do calendário apertado, o presidente Lula fez, nesta segunda-feira, um apelo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para não deixar o pacote fiscal ficar desidratado. O ministro, que visitou Lula no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo ele, o encontro serviu para atualizar o chefe do Executivo da situação dos projetos no Congresso, tanto sobre o corte de gastos, quanto em relação à regulamentação da reforma tributária. De acordo com Haddad, Lula pediu um quadro detalhado para falar com os líderes para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada este ano com uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. A aprovação do corte de despesas representará uma sinalização do governo aos investidores externos que mantém ceticismo sobre os rumos da economia e, principalmente, o custo da máquina pública. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. E nessa agenda, jornalista Beto Almeida, deputados federais se mobilizam para tentar diminuir o impacto na liberação do BPC, porque o governo propõe algumas regras mais duras para preservar o benefício, principalmente para as pessoas que mais precisam. Luziano, é exatamente essa a resistência que hoje enfrenta
essas medidas do pacote fiscal do governo do presidente Lula e da sua equipe econômica. Porque é o seguinte, o projeto do arroxo fiscal, da medida que corta, que faz cortes nos gastos para se adequar ao orçamento fiscal, ele muda, Luciano, o BPC, mas pior ainda, ele também limita o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5%, ou seja, 2,5%. O BPC, ele é pago, por exemplo, a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda de qualquer idade. E qual é a preocupação que os deputados, principalmente os da região Nordeste toda, Luciano, mas tem também, é bom que se diga, muitos parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores que são contra essas mudanças, é porque eles dizem o seguinte: isso, Luciano, vai aumentar a pobreza, vai reduzir a renda que circula na economia e fazendo a economia dos municípios, principalmente dos menores municípios. É óbvio, se você vai reduzir o acesso desses idosos e dos deficientes ao BPC, então significa dizer que menos dinheiro vai circular na economia desses municípios, inclusive aqui no estado do Ceará, Luciano. Para você ter ideia do quanto é cruel essa medida, numa casa que tiver, por exemplo, 2 BPC, só vai ficar um. Só vai ficar um, Luciano. Se tiver um aposentado, 2 aposentados ou um aposentado com 2 BPC, só vai ficar um aposentado mesmo e um BPC. É justo isso? Porque o BPC, ele é pago, ele na realidade ele não é uma aposentadoria, mas ele funciona como uma aposentadoria informal não contributiva. Ou seja, aquela pessoa está recebendo na realidade o equivalente a um salário mínimo que ele não contribuiu ao longo da vida dele, é fato, mas é um benefício social, nem 13º ele tem. Então o governo, na realidade, diz que no longo dos próximos anos quer economizar 12 bilhões de reais fazendo esses cortes no BPC. É muito duro. Então, hoje, esse relatório vai estar sendo apreciado na Câmara dos Deputados. Amanhã, a ideia é que ele vá a plenário, mas eu acredito que lá, quando a matéria entrar para votação no plenário da Câmara dos Deputados, isso deverá sofrer muitas resistências e, claro, muitas alterações. Aqui mesmo da bancada do Ceará, o Danilo Forte já se pronunciou sobre isso, o deputado Eunício Oliveira também se pronunciou sobre isso, se colocando contrários a essas propostas que reduzem, que dificultam, que colocam em situação ainda mais de vulnerabilidade os pobres que de fato precisam da proteção social, da mão social da União, do Estado. E é isso que vai acontecer. O governo quer economizar, mas massacrando os pobres. Esse é o fato.